Então, fala minha galera do quarto ano. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira vocês já sabem, nós temos videoaulas de geografia. Vamos dar continuidade ao módulo 4 do Conquista, tá certo? Então já peguem o módulo de vocês para vocês irem me acompanhando sobre esse assunto que nós vamos falar. Nós vamos falar dos rios do Brasil. Tá certo, gente? Então vamos falar primeiramente de bacias hidrográficas e os rios do Brasil. Então sejam bem-vindos de volta. Está começando mais uma videoaula de geografia. Tá bom? Vamos lá? Nosso país possui a maior reserva de água doce do mundo. Ah, Tiago, mas o que é isso? O que é que isso significa que o nosso país, o Brasil, possui a maior reserva de água doce do mundo? Significa que o Brasil é o país com maior quantidade de água disponível para consumo na natureza. Nenhum outro país tem mais água para consumo do que o Brasil. O Brasil é o país com maior quantidade de água disponível para consumo na natureza. Tá certo? Por isso que o Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo. Tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Nós vamos falar sobre os rios brasileiros. Aqui na imagem vocês estão vendo o rio Amazonas, que é o maior rio do planeta. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dele. Bem, vamos falar de bacia hidrográfica? Antes de falarmos sobre os tipos de rios, vamos entender um importante conceito dentro desse assunto dos rios, né? Vamos falar da bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é o nome dado a uma região em que as águas superficiais correm em direção a um determinado local. Tá bom? Nesse desenho aqui, nós podemos ver um desenho esquemático de uma bacia hidrográfica. Tá vendo essa área pontilhada aqui? Né? Essa área pontilhada é a área da bacia hidrográfica. E percebam que essa região nós temos águas superficiais que estão correndo a um determinado local. Então, isso que é uma bacia hidrográfica. No Brasil, nós podemos observar a presença de 10, isso mesmo, 10 bacias hidrográficas, como, por exemplo, a bacia do rio Amazonas, a bacia do rio São Francisco, a bacia do rio Paraná, dentre outras bacias. Nós temos 10 aqui no Brasil. Vamos falar dos rios brasileiros? Porque no Brasil nós temos vários tipos de relevo, que a gente falou nas aulas anteriores, né? Planalto, planície, e os rios eles vão ser classificados de acordo com esses tipos de relevo que estão localizados. Né? Se estão localizados em um local que é planalto, nós vamos classificar rios de planalto. Em um local de planície, nós vamos classificar como um rio de planície. Mas para que é utilizado cada tipo de rio? Vamos ver? O ser humano utiliza constantemente os rios para a realização de algumas atividades. Né? O ser humano utiliza rio para se transportar de um local para o outro, para navegar, não é isso? Para transportar mercadorias, para transportar pessoas. Utilizam rios também para construir represas, não é isso? Usinas hidrelétricas. Então, o ser humano está utilizando os rios para a realização de várias atividades que podem variar de acordo com o relevo em que o rio está localizado, como eu já tinha comentado anteriormente. Rios em terrenos com grandes diferenças de altitude, não é isso? Você está vindo aqui, daqui a pouco tem uma queda d'água, aí o rio apresenta maior velocidade, gente, e apresenta maior força em sua correnteza. Por exemplo, aqui, ó, o rio, né, de Planalto. O que é um rio de Planalto? Né? É um rio que torna ideal para a construção de uma usina hidrelétrica, porque ele está localizado em um local de planalto, tá certo? Rio que tem grandes diferenças de altitude e apresentam maior velocidade em sua força, em sua correnteza, são chamados de rio de planalto. Aqui a Foz do Rio Iguaçu, tá vendo? Então nós temos aqui regiões de planalto. Então esse rio é classificado como um rio de planalto. Só de a gente olhar, a gente já identifica que esse rio seria ideal para a gente construir uma usina hidrelétrica, porque a água vai ter força, não é isso? A água vai ter velocidade, então vai movimentar a turbina para gerar energia elétrica. Então, o rio de planalto é utilizado para isso. Agora nós temos também os rios de planície.
os rios de planície são aqueles localizados em terrenos mais planos, né? E a utilização dos rios de planície já é diferente dos rios de planalto. Nos rios de planalto, a utilização era para a construção de usinas hidrelétricas. Nos rios de planície, né, são utilizados geralmente para navegação, transporte de mercadorias, transporte de pessoas. Então, essa é a diferença. Quero que vocês saiam da aula de hoje sabendo a diferença de rios de planície e rios de planalto, para que servem, onde, quando e como é utilizado um rio de planície e rio de planalto. Certo? Rio de planalto é utilizado para a construção de usinas hidrelétricas, por exemplo, porque tem altitude, né, nos rios, e aí os terrenos dos rios estão em altitude, e aí apresentam mais força, mais velocidade na sua água e na sua correnteza. Tá certo? Rios de planalto. Os rios de planície, eles estão em terrenos mais planos, e aí eles são utilizados para quê? Para navegação e transporte de pessoas e mercadorias. Tá bom? Vamos falar agora dos tipos de rios. Os rios podem ser divididos em perenes ou intermitentes. Os rios perenes, cada nome, né, difícil que colocam, né? Mas presta atenção. O que é um rio perene? Você pode chamar também de rio permanente, né? Rio perene ou rio permanente é a mesma coisa. O nome já está dizendo. Se é um rio permanente, né, é um rio que, mesmo em épocas de escassez de chuva, mantém o seu fluxo de água contínuo, ou seja, esses rios nunca secam totalmente. Então, rio perene nunca vai secar, nunca. É um rio que nunca seca totalmente, nunca seca totalmente. Ele pode diminuir, né, o volume da água, mas nunca vai secar, tá certo? Isso é um rio perene ou um rio permanente. Os rios intermitentes, vocês podem também chamar de rios temporários, aí o nome já está dizendo, né? Se é um rio temporário, são os rios que secam durante uma determinada época, que porque está sem chuva, e aí ele não vai apresentar fluxo de água durante esse período de seca, né? Durante esse período do ano. Isso ocorre devido ao clima da região em que ele se localiza. Por exemplo, tem muitos rios intermitentes aqui na região Nordeste, no sertão nordestino do Brasil, né? Por causa do clima seco daqui da nossa região, seco e quente, não é isso? Então nós temos a diferença de rio perene, que são os rios permanentes, ou seja, aqueles rios que nunca vão secar totalmente. Nós temos os rios intermitentes, que são os rios temporários, que vão secar em algumas determinadas épocas do ano, tá certo? Aqui o rio Amazonas é um rio perene, como eu já disse, o rio Amazonas é o maior do planeta, né? E o rio Oliveira dos Brejinhos é um rio intermitente, tá certo? Olha aqui, o rio não tem nem água, não tem nem fluxo de água nessa região, nessa época do ano, na época de seca. Então, só tem água em época de chuva, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre vários tipos de rios. Citamos várias vezes, toda hora eu falei de rio Amazonas, rio Amazonas, rio Amazonas, né? Então, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição, né, na descrição do nosso vídeo, um link para vocês assistirem um vídeo com mais informações sobre o rio Amazonas, que é o maior rio do planeta, tá certo? E com base depois em seus conhecimentos sobre os rios, né, sobre esse importante assunto que é rio, vocês vão responder as perguntas em seu caderno. Então, eu deixei 3 perguntas para vocês anotarem no seu caderno de geografia e responderem. Primeiro, podemos classificar o rio Amazonas como um rio de planície ou um rio de planalto? E aí? Vocês vão ver mais informações, como eu disse aqui embaixo na descrição do vídeo, sobre o rio Amazonas. Eu vou classificar ele como um rio de planície ou um rio de planalto. 2. O rio Amazonas pode ser classificado como um rio perene ou um rio intermitente? E aí? Já dei a resposta na videoaula hoje. Se vocês não lembram, retorna a videoaula para ver se o rio Amazonas é um rio perene ou um rio intermitente. E para a gente finalizar, qual tipo de atividade humana pode ser realizada no rio Amazonas? Pode construir uma usina hidrelétrica? Pode utilizar para navegação? Pode utilizar para transporte de mercadorias? Transporte de pessoas? Me respondam essas 3 perguntas, tá bom? A gente se vê na próxima videoaula na semana que vem. Estudem para avaliação virtual. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.